A gente vai mergulhar agora numa das histórias mais fundamentais sobre fé diante do impossível, a jornada de Abraão e Sara. Uma história que, olha só, não começou num livro ou num templo, mas com o som de uma única voz. E a história deles já começa nos forçando a pensar. Por quanto tempo alguém conseguiria esperar por uma promessa que parece, francamente, impossível? A vida de Abraão e Sara gira totalmente em torno dessa pergunta. A gente está falando de um casal de idosos, sem filhos, e uma promessa que mudaria o mundo. Para entender essa jornada, a gente vai passar por 6 momentos cruciais. O primeiro, o chamado impossível. Depois, o choque entre a promessa e a realidade. Aí vem o plano humano que eles tentaram, o riso que se tornou um milagre, o teste final de fé e, por fim, o legado que alcançou as estrelas. Então vamos lá. Nossa história começa na cidade de Ur dos Caldeus, um lugar rico, super desenvolvido para a época, mas também cheio de ídolos. É no meio desse barulho todo, de tantos deuses, que um homem de 75 anos chamado Abraão recebe uma ordem radical. Pensa um pouco no que isso significava. Era uma ordem para largar absolutamente tudo: a segurança, a cultura, a família. Era trocar o conforto da civilização pela incerteza total de uma vida nômade. E tudo isso baseado apenas numa voz que prometia algo grandioso, mas que ainda não dava para ver. E aqui que a coisa aperta. Porque o contraste entre a promessa e a realidade era gritante. De um lado, a promessa divina de que ele seria pai de uma grande nação. Do outro, a realidade de um casal envelhecendo e um útero que continuava em silêncio, ano após ano. E essa espera, gente, não foi nem um pouco curta ou fácil, viu? A fé deles foi testada ao extremo, com fome na Terra Prometida, medo no Egito. 24 anos se passaram entre o chamado inicial e a hora em que a promessa foi finalmente reafirmada. É tempo demais para se agarrar a uma esperança. No momento de muita dúvida, Deus mostra as estrelas para Abrão, sabe? Uma visão de um futuro que parecia impossível. E Abrão acreditou, mesmo sem ver filho nenhum. Mas para a esposa dele, Sarai, a realidade era muito mais cruel. Ela sentia na pele o peso da vergonha social de ser estéril, e isso a consumia todo santo dia. E aí, claro, chega um ponto em que a espera fica simplesmente insuportável. É nesse momento que Sarai, já desesperada, propõe uma solução que faz sentido para a lógica humana e para os costumes da época. Ela decide dar uma ajudinha para Deus. O plano parecia fazer sentido. Ter um filho com a serva dela, Agar, era uma prática cultural da época, e assim nasceu Ismael. Só que essa solução humana, apesar de ter trazido um filho, também trouxe conflitos, ciúme e muita dor para dentro da família. E o que veio depois? 13 longos anos de silêncio divino. Então, depois desses 13 anos de silêncio, Deus reaparece. Abrão já está com 99 anos. Seus nomes são mudados para Abraão e Sara, que significam pai de multidões e mãe de nações. E a promessa, aquela que parecia impossível, é reafirmada. Sara, aos 90 anos, vai ter um filho dentro de 1 ano. Ao ouvir isso, escondida na tenda, Sara riu. Mas não foi um riso de alegria, sabe? Foi um riso de pura incredulidade. O pensamento por trás da risada dela era claro. Ah, tá bom, até parece. Isso é ridículo. A promessa era absurda demais para a realidade dela. E é aí que vem a resposta divina que vira o jogo. Essa pergunta desafia diretamente os limites do que a gente acha que é possível. É o ponto de virada, onde o ceticismo humano bate de frente com o poder soberano. E então, contra todas as probabilidades, o milagre acontece. Nasce um filho, e o nome dele, Isaque, que significa ele ri. Aquele mesmo riso que antes era de dúvida e cinismo, agora se transforma num riso de pura alegria, uma alegria que transborda. O impossível estava ali, nos braços dela. Mas a jornada ainda não tinha acabado. Anos depois, quando Isaque já era um menino, veio o teste final. E, sem dúvida, o mais severo de todos na fé de Abraão. A ordem era simplesmente impensável. Sacrificar o filho da promessa, o milagre pelo qual eles esperaram a vida inteira. Abraão não questionou. Ele partiu para uma jornada silenciosa de 3 dias, acreditando, como dizem as Escrituras, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Imagina a cena. No caminho para o lugar do sacrifício, Isaque faz essa pergunta inocente, que com certeza partiu o coração do pai. O peso emocional desse momento é imenso. A resposta de Abraão foi profética, e no momento final, com o braço já levantado, um anjo interveio. A fé de Abraão foi provada como absoluta.
Um carneiro apareceu para ser o substituto, e Isaac foi poupado. Vamos agora para o desfecho e para o legado dessa história. Abraão e Sara morreram sem ver aquela grande nação que foi prometida. Em vida, a única posse de terra deles foi um pedaço de chão para uma caverna, onde foram sepultados. Só que, apesar de terem morrido com tão pouco nas mãos, hoje, bilhões de pessoas nas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, olham para Abraão como sua origem espiritual. Então, o ponto central é este. A história deles mostra que a fé não é ter certeza do resultado, mas sim confiar em quem faz a promessa. Eles acreditaram no impossível, e essa fé criou um legado que, literalmente, alcançou as estrelas, e que deixa uma pergunta no ar para a gente. Em que impossibilidades a fé nos convida a acreditar hoje?